Se você não levar o lixo da sua casa, a sua casa fede. Se você não escovar os dentes, sua boca fede. E o que eu quero dizer com isso? É que tem coisas que precisam ser retiradas da nossa vida, para que assim a gente possa prosseguir. E o que seria isso? O pecado. O pecado, ele nos torna fraco. O pecado, ele nos tira de uma originalidade que Deus nos deu. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem perfeito. Ele criou o homem com a sua sabedoria, criou o homem em perfeitas condições física, mental, para cuidar de algo. Só que quando o pecado entrou na humanidade, tirou muito desses benefícios da originalidade. E é por isso que o pecado, ele precisa ser tirado todos os dias da nossa vida. Não vamos parar de pecar, mas nós precisamos parar de pecar os mesmos pecados. Você precisa parar de errar nas mesmas coisas. Para você prosseguir daqui para frente, você precisa parar com certos tipos de vício. Você precisa tomar uma atitude, uma decisão. Isso é comprovado cientificamente. Toda vez que você tem um vício, é como se você criasse um caminho neural, uma segunda personalidade. E toda vez que você corre por este caminho, você vai em direção à morte. É por isso que Paulo ele vai dizer: quem me livrará deste corpo que me leva até a morte? É como se fosse a ideia do ímã. Quando você pega dois ímãs e junta os dois, eles se grudam. Mas se você virar um de costas para o outro, ele rejeita o outro ímã. E o que você quer dizer com isso, Vinícius? Quando você vira para o pecado, você se junta, se une ao pecado e vira as costas para Deus. Mas quando você se vira para Deus, você rejeita o pecado. O único segredo para se manter firme nesses dias de muitos vícios, muitas ansiedades, angústias, depressões, a gente precisa se voltar para Deus nesses tempos. Estamos vivendo uma época que a humanidade nunca viveu. Algo inacreditável está acontecendo em muitos países. E você precisa saber, você precisa correr atrás de informação e parar de viver essa vida na cegueira. Quando Deus fala assim: abandone o teu pecado, vá e não peques mais, Ele não está dizendo para você viver uma vida robótica. Ele está dizendo que a única maneira de você enxergar é abandonando o pecado. O pecado te deixa cego e isso é fato. Toda vez que a gente peca, a gente vai ficando cego. Experimente ter uma vida correta durante alguns dias e você vai perceber algumas coisas. Você vai começar a notar coisas que você não notava. Quando Jesus fala assim: ide e pregai o evangelho a toda criatura, isso daí é uma mensagem clara para aqueles que ouvem o evangelho voltar para a sua origem. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é a única palavra que te traz a sanidade. Tudo aquilo que está fora de Deus está corrompido. E hoje a gente precisa se voltar para Deus nesses tempos e caminhar junto com Ele. Abandone os seus vícios, abandone o seu pecado, limpe essa casa interior. E se você não consegue fazer isso, exista apenas hoje, porque o amanhã é outro dia. Viva o hoje, viva o agora, exista agora. A sua mente, ela não pode ficar se corrompendo com essas coisas. Os vícios estão aí para quem quiser, mas Deus também está de braços abertos para quem quiser. E hoje não é diferente. Deus ele está de braços abertos, te esperando, assim como o filho pródigo. E o pecado, ele sempre vai te trazer para longe de Deus. O pecado, ele sempre vai te deixar de costas para Deus. Então, se eu pudesse te dar um conselho, seria: exista hoje, apenas hoje. E um amigo meu, numa palestra, ele disse algo muito interessante, lá nos Alcoólicos Anônimos. Ele falou assim que ele não podia nem tomar um xarope.
E todo mundo deu risada e depois ele explicou o porquê. Ele disse que ele chegou num estágio de nível de bebida tão grande, mas tão grande, que ele quase se matou. E se não fosse Deus na vida dele, ele não teria se recuperado. Só que ele disse algo muito interessante sobre o vício. Imagina um pavio. Quando você acende um pavio, é como se o fogo começasse de baixo, bem leve, e esse fogo só vai aumentando, até que chega num nível tão grande, mas tão grande, que aquece tudo. O vício é da mesma maneira. O vício ele começa devagar, pouco a pouco, e assim ele vai crescendo, 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 até se tornar grande. Este rapaz, amigo meu, quase morreu por causa do vício. E ele disse algo muito interessante a respeito disso. Ele disse que quando você para de praticar o seu vício, é como se esse pavio se apagasse. Só que é apenas uma faísca. É apenas um start. O pavio ele não vai começar leve que nem começou das outras vezes, mas ele vai começar da onde parou. E se esse rapaz parou quase na morte, se ele se entregar aos vícios, ele vai morrer, porque foi aonde ele parou. Então, a mensagem que eu digo hoje para você é: não se conformeis com este mundo, mas seja transformado através do Espírito. Uma mudança de mente tem que acontecer em você. Para isso acontecer, você tem que se entregar a Jesus. Então, bem-vindo ao terreno sagrado. É assim que a gente vai começar essas séries de vídeos falando a respeito de algo muito importante nesses dias e que precisa ser tratado: o pecado. Se você gostou desse vídeo, não deixe de apoiar essa página. Dê uma curtida aí, se inscreva nesse canal se você não é inscrito, compartilhe com alguém. Aqui no Emergência da Alma eu vou estar fazendo uma série a respeito disso. E não se esqueça, a sua mente ela é um terreno sagrado. E toda vez que você deixa lixo, sujeiras entrar dentro dela, o cheiro, o mau cheiro começa a sumir. Então, limpa a tua casa hoje, se converta dos teus maus caminhos e segue Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Fique com esta palavra e que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.